Eu sou Shirley Torres, sou secretária nacional do PV Mulher. Hoje vamos falar de um tema potente, mulher o suficiente. Um conceito que vai muito além dos rótulos ou dos padrões. É sobre mulheres ocupando espaço, tomando decisões, combatendo violência e transformando realidades. E para essa conversa hoje, eu conto com a presença de duas mulheres incríveis do Partido Verde. Quero começar apresentando Vera Mota. É pioneira no conceito Mulher o Suficiente, autora do livro que inspirou o nome do projeto do PV Mulher, né? Em combate à violência contra a mulher. Vera é advogada, é secretária de Assuntos Jurídicos do partido e é membro da Executiva Nacional. Seja bem-vinda, Vera. Nossa, que alegria te ter aqui e quero que você dê quero te dar as boas-vindas e quero que você se apresente, dê o seu recado inicial. Olá. O que dá para dizer é que a fala a vídeo, a TV, a fala pessoal, ela tem vários tons, né? E aqui a proposta era de... E ainda eu bate-papo. Isso, é um bate-papo. O que eu posso dizer é essa questão de mulher o suficiente. Nasceu daqui. É esse livro. Aliás, o projeto Mulher o Suficiente, Homem o Suficiente, tudo nasceu daí. Pra contar resumidamente de onde nasceu o título e a coisa toda. Eu escrevo desde menino. Eu adorava escrever. E como assim você escreve aquelas coisas que vem da criança mesmo? Crianças. E melhorou? Comecei a trabalhar cedo, porque eu entendi que mulher tinha o papel, eu venho de uma família de matriarcas. A mãe da minha mãe, ela que pirogava a casa dela. A mãe do meu pai também. Ou seja, na casa dos meus pais, a minha mãe que tinha o momento. Eu observava que acontece com esse tratamento da mulher de uma maneira tão de posse, de objeto. Que uma casa nunca foi. Então, essa suficiente, meio que uma fala verdadeira, é quando ela consegue a independência econômica. Então, se você tem dinheiro para secar e bancar estrutura, uma coisa é o pensamento, outra coisa é a realização, né? A materialização que você quer. Então, a primeira vez que eu tinha 22 anos, 47 anos, isso estava no meu lugar. O Ajurubatuba, esse é o nome do meu próximo livro. Então, essa questão eu tenho 2 filhas. E aí, coisa meio óbvia, né? Elas também são Suficientes. Eu disse no gravação que você pediu, o suficiente, a maioria dos homens. O suficiente acha pretensioso coisa. Gente, o que significa suficiente? Não é muito, não é pouco, é o suficiente. O suficiente A medida certa. para que ocupar outros os espaços que o ser humano ocupa. Desde os papéis essenciais, né? Questão de cuidar de filho, família, que tem uma executiva que reclama que não tem tempo para a família. Isso é uma perda muito ruim, que maternar é bacana para mim.
E essa questão de estar o Partido Verde como nem existir, por conta de ser cativada pelas propostas dos velhos, e que já tinha essa questão da questão feminina já resolvida. Quando eu fui mostrar, a Ingrid Bittencourt era pilotou e é parente da nossa COP30 e teve a Apple 92 também. Mas nós vamos falar de tudo isso. Por enquanto, nós estamos só na sua apresentação, senão daqui a pouco ela fala tudo, aí a gente no restante do podcast não vai ter. Então, a gente vai já falar de vários assuntos mais. Falar desses assuntos. Esse é uma banda do... eu prefiro ouvir, né? Porque, claro que a autoestima é legal, confiança, saber o que tá falando, é pra falar à vontade, é melhor não falar. Então, começa isso, desde tem a idade e tá na mão da mulher. A questão da educação dos filhos. Educar homens machistas. Mulher não tem nada a ver com isso, tem sim. Tem. Então, comportamento sensual é pra lavar louça, não. Ou amar minha chuva, ou vice-versa e tal. E por trabalhar desde os 15, 16 anos, sempre vivi num mundo masculino. Eu ouvi Caetano cantando Terra. E depois, questão da mulher, que o Gil cantou, tem tudo a ver com a questão planetária. Isso em várias culturas. Na nossa cultura, aqui no Brasil é uma miscelânea, né? Então, mulher o suficiente que o Denis conversou de estar junto, né? Homem o suficiente. É suficiente para quê? Para conviver e ser feliz e tentar salvar este planetinha que tá precisando. Perfeito. Né? Perfeito, Vera. Bom, e aí, por falar em mulher suficiente, a gente tem também tem que agradecer, né? E engrandecer também está nessa conversa a Josi. Nossa querida Josi, ela é líder também do PV do Ceará, está aí num processo já quase concretizado e a gente com certeza vai ter uma vitória. Mas vamos ouvir a Josi nesse momento de falando em mulheres suficientes. Se apresente, Josi. Bom, primeiro, muito obrigada ao Partido Verde Mulher, na pessoa da nossa secretária Shirley Torres, que é uma mulher inspiradora, e eu me sinto extremamente honrada, é uma dupla honra, né, que é ao lado da doutora Vera, que são duas mulheres inspiradoras para o Partido Verde. E eu sei que esse momento é só de apresentação mesmo, né? Eu sou a Josi Kreisel, esse sobrenome é alemão, mas eu sou cearense da gema, raiz. E muito obrigada pelo convite, tá? Perfeito. Bom, toda trajetória política nasce de uma história pessoal, né? Aqui a gente quer entender o que trouxe cada uma de vocês até esse lugar de fala e o que significa, na prática, ser mulher o suficiente diante dos desafios da vida pública. Vamos começar com a Vera. Me diga, você sempre teve uma trajetória muito marcada pela escrita e pela reflexão sobre o papel das mulheres. Como foi esse caminho até transformar o conceito de mulher o suficiente em uma pauta política concreta, Vera? Eu sei que é muito tempo, mas faz aí uma síntese para a gente de como foi tudo isso, porque Mulher o Suficiente foi escrito já há algum tempo, né? E aí você transformou tudo isso e, como você disse, você foi para o Partido Verde, ele estava começando a existir, estava nascendo, né? Você é uma das
das fundadoras do partido no Brasil. Então, como foi toda essa trajetória? Obviamente que você não vai falar aqui, que os nossos, os nossos internautas aguentam aí 5, 10 minutos, depois eles já começam a... Mas eu acho que você tem condição de sintetizar tudo isso. Acho que o resumo da fala, que é crescimento e desenvolvimento humano, e pelo fato de ter uma educação muito baseada na mulher ter sim uma função. Eu estava no meio masculino, eu não via diferença, não via porque eu não entrava para ser mulher, não, ou porque eu sou mulher, isso ou aquilo, não. A advocacia na época que eu comecei, não tinha mulheres. Mulher tinha que usar saia. Diga-se de passagem que sua família sempre esteve na contramão da história, um país patriarcal, né? E a sua família, sua mãe, você vem na contramão da história, né? Então, a advocacia era um desafio, porque não tinha muita advogada, não. E o mundo masculino escolar, o aspecto do desenvolvimento das mulheres, e as mulheres foram recuando também. E muitas, eu acredito, que nem sabem que tem uma força. E o mundo precisa hoje desta parte feminina, que é o cuidado. Então, mesmo dentro do PV, desde o comecinho, eram pouquíssimas mulheres, mas eu tive o privilégio de conviver com a Rita Lee, que era do PV. A Lucélia Santos estudou lá na cidade de São Caetano do Sul. E a Patrícia Quevedo Key é o nome que as próprias pessoas do PV ninguém fala. Mas foi a primeira, assim, uma mulher a fazer parte da direção nacional do Partido Verde. E ela, politicamente, uma inspiração democrática. E sempre havia um debate para uma escolha que uma pessoa só, uma cabeça só. Ninguém faz nada sozinho. Não existe o suficiente sozinho. Não. É os de bom tamanho para as relações. E na política, óbvio que tem uma posição aí de não ter medo e estudar bastante para saber o que fala e entrar no estatuto do advogado, que advogado pode entrar na sala de juiz, desembargador, de ministro, sem pedir licença. Quantos advogados nós temos por aí? Acho que quase todos. Tem todo um ritual. Tem que esperar, tem protocolo, tem isso, tem aquilo. E para entrar na sala de juízes, os juízes também ficavam meio surpresos, né? Primeiro que meu tom de voz é grave, que também vai falar boa tarde. E tem uma coisa de não dar escolha a não ser respeitada. Então, o meu lado no Partido Verde foi sempre colocando a mulher como igual. E eu acho que com a Shirley, que tem uma outra pegada, né? Acho que a oportunidade da fala de muitas mulheres que ninguém conhecia, mulheres muito bacanas,
tem um lado nosso, do Partido Verde, que está no estatuto, está nas propagandas, e não interromper a mulher quando fala, a obrigatoriedade de não há uma reunião se não tiver a mulher na mesa. Então, o partido sempre foi de pessoas que não tinham grana. E eu trabalhava pra caramba. Então, no dia que eu ganhava no meu escritório de advocacia, eu investia no Partido Verde. E tinha esse Brasilzão de meu Deus. E falava-se muito de desenvolvimento sustentável. Hoje em dia essa palavra tem uma certa... Primeiro que tiraram o desenvolvimento. Desenvolvimento que não se sustenta não é desenvolvimento, né? E mesmo esta palavra sustentabilidade tem palavras da moda. Eu prefiro, né, colocar aí. A gente tem que fazer um novo contato humano com a natureza, porque ela tem voz. Nosso planeta é lindo. O nosso país é maravilhoso. O Partido Verde tem essa incumbência 40 anos atrás, quase, de lutar por mudanças comportamentais. Deve ser pela atitude, né? E viver na política não é fácil. Não é fácil. Principalmente nós mulheres. Oxi! Mas eu tô aqui para colocar, para não ter pessoa que se intromete e fala muito. Tem homens e mulheres. Não é só mulher nem só homem, né? Mas não falar, não ocupar o seu espaço de fala. Não dá, não dá. Então, a Chile tem. Quero agradecer a Chile. Ensinado bastante como é que a gente trata, até no coletivo feminino. É muito diferente. Vocês já conversaram com conversa de homem de bar? Boteco? Que é futebol, é mulher, é bom, é peito. Vou falar sempre. E aí você vai numa rodinha das mulheres. É uma outra conversa. Então se fala sim e não tem nenhum problema. Olha, tem uma cor que tá pintando aí, inconsciente coletivo. Todo mundo tá usando marrom, todo mundo tá usando isso, tá usando aquilo. É moda. Mas moda também dá dinheiro. Tá aí Chanel, hein? E ninguém pode dizer que as conversas coletivas femininas são muito mais, não digo aproveitáveis, né? E não é uma concorrência isso, não. Homem é mais demitidos que mulher. Mulher também não, mas a troca é boa. Inclusive nas mesas de bar ou nas mesas das mulheres, eu queria até propor aqui, porque se deixar, a gente faz um partido só de mulher. Só de mulher. E aí fica a mesma coisa que os caras fizeram, né? Excluindo o homem. Não. Homem é bacana também. A gente traz para nossa roda os suficientes. A gente traz. Eu conversei bastante com o Denis sobre a questão da violência contra a mulher, mas eu não sei se tá na pauta. E, gente, não é a força física que vai ganhar ou perder numa questão do embate homem-mulher, né? A mulher tem uma estrutura menor, óssea, mas dê-me uma alavanca e eu levantarei o mundo. É mais ou menos por aí. Não se deixe tocar em hipótese nenhuma. A coisa da sua permissão, você é tocada,
ela é essencial para a regrinha de convivência. E mesmo a mulher tem um outro papel. Ninguém fica observando que mulher pega, mas pega também. Só que não tem nem significado quando mulher... E tem que ter, né, a relação física que a gente tem. Tem muita coisa para falar, mas uma que é da questão os suficientes deles são... acho legal também fazer defesa pessoal. É essencial. Fisicamente é muito bom. É uma maneira que você tem de ter uma performance, né? E a ação vai fazer o quê? Se chega num ponto de conviver com um ignorante, não é por nada não, agora é off aqui, mas não é off. Como advogado eu atendi muitos casais, homens e mulheres com problema. O homem e a mulher ainda não entendem o que o outro fala. Um fala uma coisa, o outro fala outra. E dá um resultado completamente diferente para cada um que foi. Conta da falta de aprendizado mesmo, né? Então, uma certa feita, uma mulher bacana que me procurou, gostava muito do marido, caminhoneiro e tal. Porque ele me bate, Você apanha porque... vamos ver uma reação sua. O que acontece? Não deixa, não permita. E você tem força para isso? Sim. Você não vai mais apanhar de homem nenhum. No dia seguinte chega o marido no meu escritório com o olho, a cabeça aqui tudo. Doutora, o que a senhora fez aí? Que a senhora falou para minha mulher. Nós conversamos bastante. E falou o que ela fez. Falei, o que ela fez? Deu com a panela de pressão na minha cabeça. Falei, nossa, mas por quê? Não, é porque eu costumo, né, doutor? Dar uns tapas nela pra ficar quieta. Falei, vai voltar a fazer isso? Claro que não. Claro que não. Agora, depois de tomar... Não tô instigando a mulher a pegar a panela de pressão e tacar na cabeça do cara, não é isso. Mas os gestos e a forma de lidar com a violência, e isso deve ser ensinado para a menina desde pequenininha. Essa historinha de menina tem obrigação de ter um comportamento educado. E o menino tem que ser mais bruto. Não. É da educação dentro de casa e da educação fora, nas escolas, na sociedade. Saber que é possível ter harmonia e compreensão que o outro fale do que você fala. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Ouvir a Vera é assim, né? A gente fica... É muito bom. Mas a gente tem a Josi, né? Porque a Josi, ela não... A gente está num processo da Josi assumir a presidência do Partido Verde do Ceará ou não. Está judicializado, a gente não sabe se quando nossos internautas estiverem assistindo o podcast, já tem resolvido. Mas, Josi, o que te motivou, o que te levou, né? Porque você é da comunicação, né? Você é da militância. Depois que você chegou no PV Ceará, o número de filiados cresceu muito. Você vai para o interior, você busca, você luta. Você está aqui em Brasília com a gente gravando, você já está querendo trazer a colega que você está na casa dela para ser filiado no partido. Então você é assim, mas o que te levou, né, a esse espaço de liderança política? E essa é a primeira, né? O que te levou a isso? E o que demonstra, o que te mostra e qual é a força que você tem e quais as barreiras que você enfrenta dessa luta no dia a dia?
São duas perguntas bem fortes. Bom, eu sou uma menina que nasceu numa cidade de interior, que nem semáforo tem, continua sem até hoje. Olha que coisa boa. E eu nasci numa época que existiu o MDB e Arena, tinha tios na política. Uma adolescentezinha de interior que já fazia jingle político sem saber que o nome disso era marketing político, né? Fiz 19 anos, fiz pedagogia, me formei muito jovem e vim embora para Brasília. Aqui eu descobri a selva de pedra e eu me adaptei. Me tornei publicitária. Trabalhei em grandes veículos de comunicação, morei 30 anos nessa cidade e fui para a mídia. Ou seja, a política me perseguia de certa forma, porque apesar de estar nos bastidores, na publicidade da Veja, depois do Metrópolis, estava sempre lidando com políticas, com jornalistas, né? Então eu sempre fui apaixonada por política. Nunca tinha me filiado a nenhum partido político, nunca. Então eu morei 30 anos em Brasília, casei com um alemão político. Ele foi 20 anos do Parlamento Europeu, um dos fundadores do Partido Veja na Baviera, né? E aí aquela paixão pela política, agora uma paixão, né? E não teve como, foi um casamento perfeito. Uniu. Só que quando ele casou, ele disse, eu não quero morar em Brasília, eu quero morar no Ceará. Eu não vou sair de Munique para morar numa selva de pedra. Lá se vai eu de volta para o Ceará. Do meu Ceará. Do meu Ceará. Chegando no Ceará, ele olhou para mim e falou, mulher, aqui não tem Partido Verde, não? Então eu fui, bati na porta do Partido Verde, né? E eu falei, olha, eu militei a vida toda no anonimato, porque trabalhando onde eu trabalhava, eu não podia me expor muito politicamente. Sempre fui progressista, sempre votei, né, no lado oposto. E aí eu fui procurar o Partido Verde. Eu encontrei um partido, uma causa linda, e conheci o Partido Verde alemão, então eu falava, gente, o Partido Verde no Ceará tá um berço esplêndido, precisa acordar esse partido. Bati na porta, gostaram de mim, me filiei ao partido, mas faltava algo. Eu olhava e dizia, esse partido tem como crescer mais, ele tem como ir mais além. Nós tínhamos naquela ocasião uma eleição municipal, né? E eu que tinha acabado de chegar, nem amigos tinham, porque eu era do interior e morei em Brasília. Fortaleza não era minha praia. E de repente eu já era candidata a vereadora. Eu falei, mas gente, eu nunca fui candidata, eu nunca nem fui filiada, eu já vou ser vereadora. E com pouca verba, recebi uma verba irrisória, mas dessa verba eu peguei 5 vídeos. Eu mesma fiz o roteiro, eu mesma fiz a gravação, chamei um cara de uma produtora, eu investi tudo nesses vídeos. E os vídeos bombaram, as pessoas gostaram. Foi ali que eu fiquei conhecida, né? Porque eu não era ninguém, não tinha amizade, não tinha amizade nem com o vizinho. Como é que alguém chega do nada e já foi jogada na arena, né? Opa, já foi jogada na arena. E foi fantástico, porque esses vídeos, com esses vídeos eu consegui mostrar o que eu queria de um partido, né? E acender a chama das mulheres, porque as mulheres estavam também, um partido sob o comando de uma família, há muitos anos, a mesma família no comando. Aí eu comecei a perceber que precisava de sangue novo, alguém precisava saculejar. Foi muito importante, eu acho que a minha ida para o Partido Verde foi fantástico, principalmente para mim, né, que era uma ativista solitária, no anonimato, nos bastidores. E ali eu estava diante de um partido que é uma marca internacional. O Partido Verde, nós precisamos entender que nós somos muito mais que um partido. Nós alargamos as fronteiras, o Partido Verde é do mundo, é mundial, é uma causa linda. E nós tínhamos um deputado, acho que o terceiro mais votado do Ceará, mais de 200 mil votos. Então, assim, aquilo para mim, gente, nós precisamos fazer e acontecer com esse partido. E aí, eu não sei se você já quer que eu emenda tudo e comece a falar. Não, você pode falar, fique à vontade. Então, porque a gente vai ter eu sei que vocês editam depois, né? Ter outros desafios, né? Então foi importante demais, eu acho que foi fundamental, aquela menina que veio do interior, que já é apaixonada por política, totalmente fora do tempo, porque assim, na minha cidade era MDB e Arena. E eu com 17 anos, progressista. De onde? Não existia internet. Como é que uma maluquinha do interior começou a pensar em movimento progressista? E a sua campanha de vereadora? Você não se elegeu? Eu não me elegi, mas foi muito bem. Eu tive mais votos do que as mulheres raiz, porque o povo no interior, lá no Ceará, não sei como é o resto aí, o PV do Brasil. As pessoas têm mania de dizer, você não é PV raiz. PV raiz para eles é quem está há tipo 10 anos, mesmo que não faça nada, mas está lá afiliada há 10 anos. E eu, que não era PV raiz, porque era uma recém-chegada, eu tive mais votos do que as mulheres PV raiz, que tiveram inclusive 10 vezes. Olha, teve gente que teve 20 vezes mais verba do que eu, e teve menos votos do que eu.
Então, assim, a minha veia publicitária, talvez, eu mesmo fiz meus vídeos, eu peguei pautas que ninguém falava. Eu peguei pautas que todo mundo tinha esquecido de falar. O PV Ceará não defende nada relacionado ao meio ambiente. É a nossa cara, gente, é a nossa identidade. Se está alguém ali fazendo algo que não condiz, por que a gente não multa? Porque está todo mundo dormindo em berço esplêndido. O Partido Verde tem tudo para ser o maior partido do Ceará. Se a gente somar força, se a gente... Gente, a juventude, não sei se vocês viram pesquisa, 78%, um aumento de 78% de jovens nessas últimas eleições de 17 e 19 anos. O que nós estamos falando para esses jovens? A gente está conquistando esse jovem. A gente está trazendo, é o futuro. Esse jovem é o futuro eleitor, é o futuro político. E nós não estamos preparando esse jovem. Então é preciso fazer um trabalho de base. Falta um trabalho de base no PV Ceará. Na realidade, Josi, eu acho que não é só no PV Ceará. O Brasil, ele está meio que amortecido politicamente, no sentido de que está nessa polarização, né, de ideias, a esquerda e a direita, os extremismos acontecendo, que também tem a extrema esquerda e a extrema direita. Então nós passamos por um processo bem difícil e isso afasta a mulher da política, afasta o jovem da política, porque tem mulher que não tem muita paciência para isso. Tem jovem que não quer saber dessa briga, dessa coisa. Então, o nosso papel de divulgar, de mostrar, né, um outro lado da política, mais suave, conversando sobre homem suficiente, sobre mulher suficiente, chamando as mulheres para mulherar, é o que a gente tenta fazer, o nosso papel como secretária nacional do PV Mulher nesse sentido. Por isso eu digo, Vera, quando a sua obra, né, a gente já falou em outros podcasts o que aconteceu para a gente dar essa virada na chave, né? E o teu livro Mulher o Suficiente foi um dos motivos, porque nos chamou a atenção, porque a gente já é bem suficiente. Nós mulheres já estamos... Eu acredito que nesses mais de 10 anos aí à frente do PV Mulher, nós já conseguimos, no coletivo, avançar bastante. E a gente entendeu que agora a gente tem que trabalhar com o homem, e o nosso projeto é para trabalhar, né, no próximo ano, logo agora em 2026, a gente quer trabalhar muito mais homens, né, nós mulheres, na formação dos homens do partido, para que trabalhe outros homens e assim a gente tente fazer uma mudança. Mas o nosso projeto de enfrentamento à violência contra a mulher na política é também um sonho da mulher o suficiente. Então, Vera, como que você consegue colocar essa ideia, né, concreta na vida das pessoas, essa ideia da mulher o suficiente, na vida das pessoas, não digo nem fora do partido, talvez, uma vez uma colega do partido disse, olha, vocês trabalham muito para dentro, né? Tem que trabalhar para fora. Mas se a gente não trabalhar dentro, como que eu vou trabalhar fora? Eu tenho que formar dentro. O PV Ceará precisa de uma mudança interna. Se é mudando o presidente, se é mudando a direção, que seja. Né? O Partido Verde ele tem que mudar por dentro para que a gente faça um trabalho fora. Nós temos mais de 300, 400 vereadores homens, né? Porque mulher a gente só tem 93. Mas a gente tem muitos vereadores homens nesses 5 mil municípios desse país. Então a gente tem que formá-los, a gente tem que formar esses vereadores, homens suficientes, para aí sim fazer um trabalho lá fora. Mas, como a gente teve essa ideia de trabalhar, eu quero ouvir de ti, Vera, que ideia que você tem para ações concretas dentro do partido para transformar esse partido o suficiente. Porque todo mundo fala, o Partido Verde é lindo, é maravilhoso, tem mais ideias boas. É baixista, igual todos os outros partidos, entendeu? A gente tem que brigar mesmo com os homens. Então, mas a gente tem que fazer, então, internamente, o suficiente. Vamos transformar o Partido Verde no Partido Suficiente? Quais ideias concretas que você tem? Com a prática, o próprio reconhecimento, acontece.
política, que hoje tem uma porção da sociedade que tem horror. A política só está em sem vergonha, a gente que rouba isso aqui. Eu, ao longo desses meus 69 anos aqui, a política, a ciência política é apaixonante. Para estudar é legal. Agora, ocupar espaços. O que tem de mulheres hoje no comando? Eu fui secretária de cultura da minha cidade, São Bernardo do Campo. E o acordo que eu fiz e que fizemos na ocasião foi através o aparelhamento da cultura. A cultura brasileira é a nossa maneira de conversar. Então você ocupa um espaço objetivo de poder, que a cultura está movimentando hoje a economia de uma maneira astronômica. E nem sempre usando das leis, das leis de incentivo à cultura, para o que ela deve ser. Então, esse livro se tornou uma música que a Alzira Espíndola musicou e a TT Espíndola gravou. Então, entre escrever, que foi acho que em 93, foi gravado em 2003, aí a TT Espíndola, o Mato Grosso, o Sul, toda a família é da cultura. Através da execução dela mesmo. A Simone resolveu gravar. Um dia me veio, você dá autorização para Simone gravar? Falei, claro. Aí a própria Alzira falou, Simone vai gravar. Gente do céu, viver de arte nesta terra também não é fácil, mas não é impossível, né? Eu recebi um cheque de direitos autorais da Mulher o Suficiente. Eu quase caí para trás, falei, olha, dá para viver de escrever. E eu sou compositora, então tenho músicas com a Jane Duboc, com a Alzira Espíndola, com Itamar Assunção, que para mim, e não é só para mim não, é uma das figuras que o movimento negro que também está pulsando, né? Então como é que você ganha? Você não ganha, você merece, né? Quando você trabalha e tem um resultado, as pessoas te respeitam pelo que você fez, não porque você é mulher ou homem. E no próprio STF, eu fiz uma defesa e teve um gesto carinhoso do ministro que colocou o nome da pauta do dia de pauta verde. E eu tinha uma papelada escrita para fazer sustentação oral. Falei, não vou ler nada sobre isso. Eu fiz uma pauta verde. E assim, o planeta se assemelha ao útero, né? Porque o primeiro meio ambiente que a gente vem é dentro do útero. Então aquele é o universo. E se nutre da mãe. Então, a natureza não pode ser objeto que você tira daqui, põe a mim. Não. Ela deve ser respeitada como parte em todas as relações. Não se esquecer nunca que nas atividades objetivas, tudo a gente tem que pensar até para respirar. Como é que está o ar hoje? E esses espaços que estão surgindo na política, você sempre vê mulheres, a mulher do fulano é candidata. É a mulher do fulano que isso. Não. Claro que tem uma vocação
E uma coisa da convivência, as minhas 2 filhas são do Partido Verde. Não, porque quando eu vi, elas estavam lá fazer o quê? A Ana Mota, minha filha mais velha, mora na Alemanha, ao lado de Munique, chama Pullach, a cidade. E ela foi estudar fora e fala 5 línguas. Tudo por ela mesma. E ganhando. Ela foi cair em certos trabalhos que existe uma atração. Quando você se mostra e dá de verdade a sua força, o seu trabalho, não tem como não ter reconhecimento. Não tem. Então, partidariamente, no nosso, eu brinco muito com os homens, porque eu falo, e muitos têm aquela coisa assim, não vou mexer com ela, mas não vou mexer com ela. Quando eu vi, já estava lá e continuo. Pretendo ficar numa posição feita a Marivane do Rio Grande do Sul. É uma mulher maravilhosa. Ela está no PV desde o nascimento também. Ela tem 80 anos. É professora aposentada. E ela está fazendo podcasts lá, em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Eu não sei se vocês fatalmente já perceberam. A Rede Globo está colocando agora muita mulher e muito negro. Parece que é um tipo de compensação pelo tempo que foi de Globo só homem, né? E só branco. Os meios de comunicação têm uma responsabilidade muito grande. A política, um partido político, ele deve existir para ter um projeto coletivo de mudança na sociedade. Não é uma maneira de viver. E, por exemplo, essa história da corrupção. Já falaram que tem uma pesquisa aí que mulher é menos corrupta do que homem. E até eu coloquei o contraponto, tá bom. É melhor ter mais mulher pra gente poder dizer isto. Porque enquanto não tem, tudo aponta que sim. E a mulher com a característica feminina, né, tende a maternar tudo. Então, dentro do partido, tem machismo, tem. Mas como os caras gostam das mães, das filhas, e tem uma coisa de falar que eles nem percebem, né? Não é tão explícito. Né? E existe sim carreiras várias. E no trabalho a gente não ganha só dinheiro, a gente ganha experiência, ganha vida. E na política e na militância política dá pra ser bacana, não precisa ser uma coisa chata. Aquela coisa dos caras gritando no microfone. Opa, dá pra fazer o exercício da política de uma maneira, feito o que a gente está fazendo aqui. Com conversas. E não quero estender, mas é assim, o lado objetivo do crescimento e do reconhecimento da mulher é ela se movimentando o suficiente para chegar também num objetivo. Perfeito. É isso. Show. Bom, a Josi no Ceará vem trabalhando com essa pauta, tanto dentro da estrutura partidária, quanto na articulação com outras mulheres, né? Então, Josi, quais são os desafios que você enxerga hoje para proteger e fortalecer as mulheres que estão entrando ou que já atuam na política? Bom, é importante a gente deixar claro o seguinte, gente. O Brasil está na posição 135 no ranking global de parlamentares.
Vergonhoso. Sabe por que que é vergonhoso? Porque nós somos 82 milhões de eleitoras, segundo o TSE. 52% da Nós somos a população. população, é mais de 52%. E onde estão essas mulheres? E eu gosto sempre, quando eu faço alguma palestra, alguma fala sobre isso, nós não somos contra os homens, a gente só quer paridade. Se nós temos um número maior de eleitoras, se nós estamos na luta, porque, gente, quanto mais homens na política, quanto menos mulheres na política, mais homens criando leis, defendendo pautas que impactarão as nossas vidas. Então é preciso que tenha mulheres na política, sim. Né? E muitas vezes as pessoas tentam deturpar isso, as mulheres, as feministas, eles colocam muitas vezes. Quando eu falo de formação política, Shirley, quando você perguntou para a doutora Vera o que a gente pode fazer na prática, há um árduo caminho pela frente. Formação política, igual você falou, formar dentro. Está cheio de gente dentro dos partidos, da direção, que não sabe nada sobre política. Não tem. Vai formar quem se não, ele próprio não tem formação política? Nós precisamos formar os jovens, formar as mulheres. O aumento de mulheres na política, assustadoramente, eu vi uma pesquisa nesses dias, que é mais da direita. Está entrando muitas mulheres eleitas na política da direita. Cadê as mulheres progressistas? Recuadas? De quem é a culpa? Os partidos? Então, não cale e não se cale, mulher. Entendeu? A gente tem que pensar sempre o seguinte, nós precisamos sim aumentar o número de mulheres em cargos eletivos, em direção de partido. Quantas mulheres presidente de partido o PV tem? É uma pergunta, não só o PV, a gente está falando aqui de PV, né, porque nós somos do PV, estou dando um exemplo, mas nós precisamos sim, porque a mulher ela é mais visionária, a mulher, essa frase, cale e não se cale, vem muito assim da força da mulher que foi por muito tempo calada. Né? E ainda tem as capitanias hereditárias, gente, porque muitas vezes o cara é presidente do partido, aí a capitania é hereditária, ele sai, mas ele deixa a mulher, ou ele deixa o filho, ele deixa o parente. E aquela mulher que está lutando? A Shirley sabe disso, eu adentrei o interior do Ceará, porque a política não é só capital, viu? PV Brasil aí, vocês que estão ouvindo. A capital é tudo de bom, tem tudo. Tem os deputados estaduais, os federais, o interior está precisando de socorro. Porque o bolsonarismo, a ultradireita, desculpa até falar nesse nome. Fique à vontade, aqui a gente mas pode. Mas a ultradireita está invadindo o interior, que é mais fácil invadir o interior. Aí eu adentrei no interior, pedi demissão do meu emprego, na última eleição, e fui para o interior, porque eu queria fechar a porteira. Muita gente querendo entrar no PV, e eu era a bruxa malvada mesmo, eu entrevistava, eu analisava, e eu era também a caça-talentos, a parte boa. Hoje nós temos 5 vereadoras mulheres. Então, assim, adentrar o interior do Brasil é muito importante para a gente mudar muita coisa. Porque, geralmente, a capital, o eleitor, doutora Vera, você sabe disso, ele é mais capacitado assim, politicamente, ele está mais inserido no processo político, né? Muitas vezes o interior não. Vocês não têm ideia das coisas que eu ouvi, das coisas que eu vi. Então, o passo número 1 da gente tentar mudar o quadro hoje, na minha concepção, assim, pela experiência que eu tive, a gente adentrar o interior, cada estado fazer a sua lição de casa, né? E pessoas dispostas a arregaçar a manga, porque a água parada só dá mosquito da dengue. Esse negócio de ter cargo no partido, porque é diretor não sei de quê, assessor não sei das quantas, faz o quê, meu filho, pelo partido? Está atuando aonde? Então, o que a gente está precisando no PV é de gente que movimente a água. Então, Josi, com a sua experiência de comunicação, né? Como que a comunicação pode ser uma aliada nesse processo, tanto de trazer mais mulheres para a política, quanto da violência contra a mulher? Aqui, o rumo da conversa, o podcast tinha a violência contra a mulher, mas ela está indo mais na violência política. Então, que bom. O nosso podcast é dinâmico nisso também, né? Tinha um rumo, um roteiro, né? Mas vocês levaram para a violência política. Você acha, na sua visão, como na área da publicidade, você acha que a comunicação ela tem muita importância nisso? Ela é fundamental. Fundamental. Não tem como hoje uma liderança política. Eu encontrei uma pessoa lá no Ceará, uma menina muito ativista. Ela dizia, eu não tenho rede social. Oi? Não dá para você dizer que vai ser uma política ou você está inserido no movimento, porque a rede social domina. Você não tem como estar fora da rede social. Felizmente ou infelizmente, domina. Mas o corpo a corpo
claro, corpo a corpo é importante. Eu conheci pessoas no interior, Shirley, assustadoramente, eu que vim da mídia, a pessoa me dizia, eu não assisto nem na televisão, porque é tudo de esquerda, eu só assisto YouTube, eu me informo pelo YouTube. Porque aí ele só via o quê? As notícias Que ele queria dar ele era impactado, porque ele já estava no grupo e ele só ouvia as notícias favoráveis para a ultradireita. E tá cheio disso. Aí você pensa, a comunicação pode o quê? Pode muito. Criar congressos no interior, adentrar cada partido, avançar, sabe? Avançar mesmo. Assim como quando descobriram o Brasil, não avançaram para o interior, os bandeirantes. Então vamos retomar o passado, vamos invadir o interior. Você acha que a direita está mais atenta a isso do que a esquerda? Eu tenho essa sensação. Muito mais. Eu digo que a direita ela está muito mais focada, né, nisso do que parece que a esquerda está meio acomodada. Eu não sei o que houve. A esquerda, o movimento progressista se acomodou muito. Você vê até pelo o movimento do governo federal, que agora até que está melhorando a comunicação mais ativa. O jovem, eu falei isso no começo e repito agora, um aumento de 78% dos eleitores jovens, 16, 17 anos. Isso é muita coisa, é muito expressivo. Esse cara, ele tá no TikTok. Esse cara, ele é influenciável demais, demais, demais. Eu tenho uma filha de 16 anos, eu presto atenção na conversa dela com as amigas. Um dia desse, uma menina disse que feminismo era coisa diabólica. Uau! Aí eu escutei aquilo apavorada. Ela não tem orientação em casa, ela não tem orientação na escola. Ela viu em algum algum lugar. O que impacta essa menina? Quem está impactando essa menina? Aí quando você fala, eu vou aproveitar a oportunidade de falar de um projeto interessante, que pode ser inclusive que outro estado faça isso. Nós estamos fazendo um projeto lá em Fortaleza, o Cá Entre Nós. O que é o Cá Entre Nós? A gente chamou os homens para conversar sobre violência, porque a gente fala de violência, está na mídia o tempo todo, violência doméstica, a Lei Maria da Penha, todo mundo sabe de tudo isso decorado. E os homens? Então nós fizemos um acordo com a Secretaria de Segurança, porque a gente adentrou nos territórios, porque não é fácil chegar nos territórios onde a violência é impregnada. E nós trouxemos os agentes de cidadania para convidar homens, e esses homens começaram a abrir o coração. Gente, homem não chora não, homem urra. O povo diz, homem não chora. E de repente você tinha lá um monte de marmantes, eu não queria ser violento. Gente, a população está adoecida. É um conjunto de fatores que é pouco tempo para a gente discutir aqui, a gente nem tem autoridade, né, assim, conhecimento tamanho para falar sobre isso, mas é um conjunto, Shirley, não é nós contra eles, é nós com eles, mas também não dá para decidir política sem nós, falar sobre nós sem nós também não, por isso que nós precisamos de mais mulheres na política. Olha os números no Brasil, Shirley, nós temos quantos? Nós temos 513 deputados, aliás, congressistas, no parlamento, né, na Câmara, só 91 mulheres. No Senado, são 81 senadores, 16 mulheres. Olha a discrepância, olha a diferença gritante. Isso gera impacto também nas políticas públicas voltadas para nós. Nós que estamos fazendo a política, a gente tem que tentar convencer essas mulheres a votar em mulheres, porque nós somos a maioria dos eleitores, né? Somos a maioria da população, somos a maioria dos eleitores. E por que a gente não vota em mulher? É a coisa da comunicação, a má comunicação, né? Em outros podcasts eu tenho dito muitas vezes, as mulheres colocaram na cabeça de algumas mulheres que algumas candidatas são fracas, e a gente sabe que não existe mulher fraca, né? Tem mulheres que ainda não sabem que são fortes. E nós temos esse papel, né? Essa conversa ela está sendo muito boa, mas a gente tem tempo, né? Então eu preciso saber quais os sonhos vocês ainda gostariam de realizar na política. Vera? Eu não penso duas vezes. Eu persigo um pacto e que, na verdade, baseado no contrato social do Michel Serres, que é um filósofo considerado o filósofo dos últimos... Contrato social, não é isso? O contrato natural. Natural. Ele é tudo que vai ter. Porque só teve o Rousseau que fez o contrato social, né? E a história do Rousseau. Ele sentou debaixo de uma árvore e tinha um concurso de escrita. E ele começou a escrever.
E quando ele se deu conta, ele estava molhado de chorar. E escreveu o Contrato Social, que foi o impacto planetário. Não é um contrato que se faz escrito, é um comportamento sobre a distribuição de renda. Então, todo mundo precisa de dinheiro para viver, para morar, para comer, para vestir. E essa desigualdade social, ela acaba implicando também no maltrato da natureza, né? Então, quem tem muito dinheiro compra metade do Acre e acha que pode passar trator. Não, né? Então, nós fizemos uma PEC, que é Projeto de Emenda Constitucional, baseado no conceito do Michel Serres, e mudando toda a legislação para tratar das questões ambientais e planetárias, sempre estando nesses ajustes os direitos da natureza ou meio ambiente como parte, não como objeto. E falei com deputados nossos, tal. Ele falou assim, você é louca, quem vai ser a voz da natureza? Eu falei, se você não ouve, você deve meu ouvido aí. Ela já está falando. Isso há uns quase 20 anos atrás. E vai falar mais cada vez que você agride. Ela responde em catástrofes, né? O que está acontecendo de enchente, de seca, de fogo. A natureza está respondendo. E tem uma possibilidade ainda que é difícil de reconstruir, de tentar devolver para que a gente sobrevive, porque a Terra vai ficar aí. Vai ter outro ser que vai nascer. Vai ter, sei lá o quê. Mas a gente, desse jeitinho aqui, nada, estamos fadados. Fizeram um projeto que era até 2030, que ia chegar a 1,5 grau. Já passou. Já passou disso. Aí, nas COPs, foi se aumentando para 3, 5. Era um pouquinho, a gente já sente isso. O mundo fervendo. Então, não é balela. Plante árvore. Onde você tá, que tem árvore, tem oxigênio ali, tem vida. E dá para ter progresso, civilização, sem deixando lugares que são sagrados, intocáveis. Então, Shirley, o Acre é um lugar muito importante para a gente, muito importante. Que afora, fazer divisa, né? Então, está dentro da Amazônia. E muitas referências nossas, nós já tivemos senador pelo Acre, o Júlio Eduardo, que na ocasião era suplente da Marina e assumiu. Ele conseguiu fazer um trabalho muito interessante no Senado. E, como últimas considerações, eu queria falar que aconteceu, mas a minha filha mais nova, que é 1 ano mais, uma tem 44, a outra tem 43. A de 43, Mariana Perim, ela... Tomara que tu leve um carão aí pra divulgar a idade dela. Eu aprendo muito com ela, eu aprendo muito. Porque a convivência das mulheres com os jovens, no PV, o PV Mulher nasceu no espaço, né? Secretaria da Mulher, junto com a juventude. E aí foi um abraço. A juventude tendo um trabalho e voto para ter uma Secretaria da Mulher, e a mulher fazendo tudo para ter uma Secretaria de Juventude. E hoje, com essa coisa de internet, é um mecanismo que quem é mais velha não tem tanta intimidade. O jovem é automático na leitura das questões que estão aí.
inteligência artificial. Tem hora que dá, você assiste uns filminhos aí e dá um pavor, né? Onde é que vai... tem limite a tecnologia? Tem, porque o ser humano ainda tem capacidade de sentir coisa que máquina nenhuma sente. E a gente sempre usou a frase no final de reuniões, viva a vida, né? É assim, se a gente falar viva a vida, na nossa vida a gente faz outras vidas. Eu tenho 2 filhas e tenho 3 netas. Aconteceu, e eu olho aquelas, meu Deus, elas já têm uma herança genética, acho, deve ser, de ter uma firmeza. Então, as mulheres todas têm, sim, uma oportunidade que é para agarrar e seguir, até para autoestima. O que eu venho fazer na Terra? Plantar uma sementinha e ver pé de que vai ser, pé do que será. É isso aí. Então, agradeço muito, Shirley, Josi. Gostei muito de compartilhar a mesa. Quero agradecer todo mundo que tá aqui. E tem uma coisa da fala, e que advogado fala muito também, né? Tem esse probleminha. Mas aí tem uns minutinhos lá que tocam o blé. Então, o meu projeto político é um novo pacto pós-Rousseau. Tem o contrato social que veio dele virar um contrato natural. É o que a gente deve fazer. É o sonho. Então, Josi, Vera já fez até as considerações finais. Aí eu queria então que você desse continuidade, o seu sonho, né? Qual o sonho, né, que você ainda tem em realizar, e aí você fecha também fazendo as suas considerações finais com esse sonho, tá? E em seguida eu faço aqui uma surpresa para vocês. Maravilha. Bom, quando se fala em sonho, eu costumo dizer que eu sonho grande para caber mais gente. E o meu sonho é que deixe de ser apenas um slogan de campanha, aquela história de um Brasil mais justo e igualitário, que isso saia só da propaganda eleitoral da maioria dos políticos e que seja realmente. O meu sonho é ver as minorias nos congressos, nos palácios, assumindo. As minorias que eu falo são as mulheres, os negros, os indígenas, aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, os territórios, as comunidades, que essas pessoas tenham chances. Porque, politicamente falando, hoje, para um jovem pobre, de periferia, um jovem negro, chegar ao topo não é tão fácil. Todo mundo fala em meritocracia, a gente sabe que não é tão simples assim. Então, meu sonho, grande mesmo, é que isso deixe de ser só uma frase de campanha, né? Que o Brasil seja mais justo, mais igualitário, que tenha mais mulheres na política, que eu não podia deixar de falar isso, né? E agradecer imensamente, Shirley, porque isso é muita oportunidade. Assim, às vezes a gente não conhece uma mulher do PV de Minas, aí você assiste o podcast da Shirley e você fala, que mulher gigante, aquela deputada maravilhosa. Olha, tem outra vereadora. Isso é maravilhoso. Parabéns pelo seu podcast, tá? E as considerações finais são essas. Muito obrigada pela oportunidade. E eis-me aqui. Eu quero contribuir, eu quero ver um Partido Verde fortalecido. E às vezes, nós estamos falando de Partido Verde. Se a árvore está morrendo, não tem que ser feito algo. A gente não mexe na terra, a gente não põe adubo, a gente não renova. Bora renovar onde está precisando de renovação. Vamos construir um Partido Verde. Você, jovem que está ouvindo, lembre-se de uma coisa. Tudo é política. O ar que você respira é política. Né? Se não tiver alguém lutando por um ar melhor, você é impactado. A escola que você estuda é política. Tudo é política. Então, muito obrigada. Eu é que agradeço. Bom, eu posso quebrar o protocolo, só uma coisinha. Que acho que você deve falar. Eu tenho visto a questão da violência contra os idosos. Isso tem me machucado muito, muito. Então, não quero
E além, mas não posso deixar de marcar que nossa função, nossa, é valorizar esses que estão mais velhos, que às vezes nem de tecnologia, não entende nada, mas que tem uma sabedoria, esse respeito. Daí a importância, acho que quando o Josi coloca da gente chamar a atenção da juventude para a política, é também isso, né? Dele buscar essa experiência com os mais velhos, às vezes até na sua própria casa, na vizinhança, no condomínio, né? Tem muito jovem aí buscando isso. Tem outros que já não... Mas se a gente conseguir também fazer essa interlocução entre a melhor idade, né, e a juventude, eu acho que vai ser um negócio muito bonito. Mas a gente pode até deixar aí alguns podcasts marcados para a gente falar sobre trazer jovens, né, para sentar nessa cadeira e um outro, né, para fazer essa conversa. A gente pode fazer isso. Eu faço uma dica, chamar a Marivane aqui. Sim, com certeza. É muita experiência. Jovens, doutora Vera, é só importante ressaltar, até para não dar uma impressão assim. Quando eu falo em jovem, é para a gente dissertar, porque o jovem ele não quer nada com política, gente. Quando eu ando aí nas quebradas, o jovem ele tem pavor de político, para ele todo político é ladrão, ele não quer entrar na política. Quando eu falo para a gente resgatar e trazer esse jovem, porque é ele que vai decidir a nossa vida. Com certeza. Bom, então eu quero deixar aqui o mimo, né, que a gente entrega um mimo para cada nossa convidada do podcast. Não só a nossa bolsa do PD, mas vocês vão levar essa caneca que vocês participaram o tempo todo, uma agenda para vocês fazerem anotação, o nosso bottom do PV Mulher, tá? Então esse é uma lembrança, né? E se você gostou desse episódio, compartilhe, marque o PV Mulher nas redes sociais e continue acompanhando os nossos conteúdos, porque cada história contada aqui é uma política mais diversa, né? Então é de forma acolhedora que a gente faz, a gente chama as mulheres, as idosas, os jovens. Então, nosso podcast, se você gostou, nos acompanha e um grande beijo. Um beijo no coração de vocês.